Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, a mais um Café Expresso aqui no canal do Apostolado do Café Católico. Tenhamos os olhos fixos sempre no Senhor. Bom, a meditação deste Café Expresso é algo interessante, né, da gente ver e de se pensar, né, que de fato coloca a gente muitas vezes em crise na vida. Ou seja, o sofrimento aqui na Terra, né, não é brincadeira, é real, claro. Todos nós vemos e muitas vezes passamos por sofrimentos. Mas o que me chamou a atenção, eu lendo uma pequena biografia de São João da Cruz, a vida de São João da Cruz, pelo um monge, né, um frade, que é o Crisógono de Jesus Sacramentado, uma obra dele, em que ele vai narrando o início da vida, quando São João da Cruz nasce e tudo. Mas o que me chamou a atenção é o que justamente o tema do Café Expresso de agora, que é como Deus não nos coloca em redomas, como Deus caminha conosco. Deus não nos protege, muitas vezes acontece, Deus não nos protege do sofrimento. E eu fiquei impressionado com o sofrimento, né, principalmente dos pais de São João da Cruz, mas principalmente da mãe de São João da Cruz. Então, vamos ver o relato, é uma página, a página 7 do livro. Vamos ver um pouco do relato para ver o sofrimento da mãe de São João da Cruz, e ele ainda era uma criança de braço nesse período. Então, na casa, diz assim: nessa casa, no caso de São João da Cruz, e nesse ano, nasce o primogênito deles. Então, o irmão mais velho de São João da Cruz, que chamava-se Francisco. O segundo filho, cuja data de nascimento nós ignoramos, mas que deve ser entre 1531 a 541, chama-se Luís. Então, nesse período, Luís deve ter nascido, porque o terceiro, que é João, o menino João, que é São João da Cruz, é o último, que nasce justamente em 1542. Então aí temos os três meninos, os três irmãos, Francisco, Luís e João. Seus olhos veem a luz pela primeira vez em um ambiente de pobreza e trabalho. A casa é humilde, seus haveres são simples e a comida é escassa. Os meninos não podem fartar-se nem mesmo de pão de trigo, pois sobre a mesa da família só se vê às vezes pão de cevada, e mesmo este em pouca quantidade. Pouco depois do nascimento de João, uma dolorosa enfermidade que dura 2 anos faz esgotar, juntamente com os parcos bens daquele lar, a própria existência do pai, que chamava-se Gonçalo de Yepes, que falece consumido por grandes e terríveis dores. Com isso, tem início para a viúva uma tragédia que dura muito tempo. O nome da mãe de São João da Cruz é Catarina Álvares. Se vê sozinha e desamparada, sem meios com que sustentar os filhos. Todos pequenos. O maior deles, que era Francisco, mais velho, tem aproximadamente 13 anos. João não tem provavelmente mais que alguns meses. Então, São João da Cruz, ele é um menininho ainda de braço. Na cidade de Castela, além disso, passa por anos tão estéreis que, e aí é o relato da época, não se encontra pão por dinheiro nenhum.
Ali, na cidade de Castela, naquela região, até pão era difícil. Anos mais tarde, posteriormente, Filipe II ainda expressava a situação miserável de muitos de seus súditos em uma ordenança acerca do preço do pão, na qual dizia. Então aqui vem o relato do rei, e isso anos depois, né? Anos mais tarde, ainda passava por grande miséria a região. Então vejam o que Filipe II dizia, abre aspas, sabei que a esterilidade destes tempos e a muita quantidade de gente que vive em nossos reinos tem sido as causas de que o preço e o valor de todas as coisas necessárias para o sustento dos homens se encontrem tão altos que as pessoas pobres e os miseráveis padecem muito trabalho e não conseguem viver nem se sustentar, senão com muita dificuldade. E temos notícia de que por estes motivos e pelos grandes custos e gastos que se avultam, os lavradores que cultivam e semeiam a terra e todas as outras pessoas que têm granjas e herdades para semear e lavrar e que se valem dessas atividades e desses meios, os vão abandonando. Por este motivo é tamanha a escassez de pão em todos os nossos reinos, quase de forma geral, que em muitas partes deles se padece, de alguns anos para cá, fome e necessidade. A miséria, e aí termina o relato de Filipe, né? Filipe II. A miséria se abate sobre a mãe e os filhos, e a pobre viúva do pai de São João da Cruz, né, de Gonçalo de Yepes, decide deixar Fontiveros, onde eles viviam, em busca de socorro para os seus meninos. Então, são os seus vizinhos que aconselham a Catarina a fazê-lo ao testemunharem a tragédia que acometera aquele lá prematuramente desfeito. Então, posteriormente, no relato do livro, vai falar sobre que ela vai buscar ajuda com a família de Gonçalo, né? do falecido marido. Então, aqui basta, meus irmãos, pensarmos nisso. Como é impressionante, né? Isso, veja, na família de um santo da igreja, que é caríssima a história da igreja, São João da Cruz, né? Quando se fala de amor, né? São João da Cruz é uma das referências com relação de um amor imenso a nosso Senhor. E aqui vem, né, no coração, é inevitável, vinha a pergunta, como é que Deus permite o sofrimento, né, da pobre mãe de um santo? Os mistérios de Deus, meus irmãos, que forja, né, como colocar o ouro no fogo para purificar. É na provação, é na dureza, é na cruz que se vai trabalhar a salvação. Nunca nos esqueçamos disso. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo é redentora. E Ele disse para nós todos os dias abraçarmos a nossa cruz. Ele teve a dele e partilhou os fragmentos da sua cruz com cada discípulo, com cada cristão. Carreguemos as nossas cruzes, né, com louvores a Deus. É duro, mas é possível, na graça de Deus, carregar a dura cruz. É impressionante é que nos relatos posteriores aqui vai dizer que Catarina andou cerca de 140 quilômetros com os meninos atrás da família do marido, para que eles pudessem pelo menos ver se poderiam ficar com as crianças para
eles poderem ter um futuro. Então imagina, 140 quilômetros com João da Cruz, né? São João da Cruz ainda criança, o pequeno João ainda de braço, duas crianças num período difícil. Imaginem como eles não chegaram, né, ao quebrados no destino. De fato, o Senhor não nos põe dentro de uma redoma e não nos protege, né, não nos livra das tempestades. O que nosso Senhor promete é que, se confiarmos nele, nós suportaremos e passaremos para o outro lado, fortes, maduros e com o amor provado. Tenhamos força para carregar o peso da cruz que foi nos dada a cada um. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. São João da Cruz, rogai por nós.